Com consciência de que o crescimento econômico e populacional acelerado tem levado a grandes impactos econômicos, sociais e ambientais, criou-se a noção de sustentabilidade. Ela é definida como um meio de desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade de atender às necessidades das gerações futuras, garantindo os recursos naturais necessários e boa qualidade de vida. Grupo TGT apresenta a sustentabilidade baseada em 3 dimensões: ambiental, social e econômica. A ambiental é voltada para a preservação do meio ambiente e dos recursos naturais. A social, para a construção de uma sociedade justa, inclusiva com equidade de renda. E a econômica envolve a eficácia econômica, avaliada em termos macrosociais e ambientais e não apenas no lucro. A ideia de sustentabilidade cria nas empresas a necessidade de adaptação de seus procedimentos ou da mudança na sua forma de agir, sob pena de verem suas vendas e lucros caírem. Esse comportamento recebe o nome de sustentabilidade empresarial. Desta forma, as empresas acabaram definindo um conjunto de práticas com as quais procuram demonstrar o seu respeito e preocupação com as condições do ambiente e da sociedade que estão inseridas, ou onde atuam. A indústria de tintas é um exemplo de indústria que se preocupa com a sustentabilidade. O Brasil é um dos 5 maiores mercados mundiais para tintas. Segundo a Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas, Abrafat, o setor se divide nos segmentos mobiliário, indústrias automotivas, repintura automotiva e indústrias em geral. Com relação ao volume total de tinta produzido por ano, o setor imobiliário representa a maior parte, seguido das indústrias em geral. Um gráfico do faturamento anual mostra que o setor imobiliário continua representando a maior parte, porém observa-se que seu faturamento por litro é menor. Ainda segundo a Abrafat, de 2004 a 2010, observou-se um aumento de cerca de 55% do volume de tinta produzido pelo setor imobiliário no país. Com relação ao faturamento, o aumento foi mais expressivo, cerca de 180%. Isso exemplifica como a produção de tintas especializadas com maior valor agregado tem crescido no país. Os grandes fornecedores mundiais de matérias-primas e insumos para tintas estão presentes no país, de acordo direto ou através de seus representantes, juntamente com empresas nacionais, muitas delas detentoras de alta tecnologia e com perfil exportador. A tinta é composta por resinas, pigmentos, solventes e aditivos. As resinas e os solventes são os principais componentes da sua formulação, responsáveis por grande parte de suas propriedades e pela união das partículas de pigmento. Os aditivos aperfeiçoam uma série de características das tintas, sejam elas à base de água ou solvente. O pigmento é utilizado para conferir cor, opacidade, certas características de resistência e outros efeitos da tinta. Podem ser inorgânicos, naturais, sintéticos e metálicos, e orgânicos, sintéticos. A cor vermelha provém do óxido de ferro e vermelho de molibdato. A cor amarela provém dos pigmentos amarelo Hansa e amarelo de cromo. E o azul dos pigmentos azul Prússia e azul de fitalocianina. Para a produção das tintas, primeiramente é feita uma avaliação e controle de qualidade da matéria-prima, visando a produção de uma tinta específica. Logo após, ocorre a pesagem e medição volumétrica das quantidades dos insumos que devem ser adicionados. A próxima fase é a pré-mistura, onde a resina e o solvente são adicionados a um tanque provido de agitação adequada durante um período de tempo pré-determinado, a fim de se conseguir uma mistura homogênea. O pigmento é adicionado durante essa pré-mistura. O tamanho do pigmento bruto é reduzido de mais de 100 microns para menos de 45 microns. Essa pré-mistura, posteriormente, é encaminhada para uma câmara de moagem. A câmara contém vários moinhos que trituram o pigmento ainda mais. Essa diminuição do tamanho das partículas aumenta a superfície de contato e permite a otimização do poder de cobertura e da tonalidade da tinta, reduzindo a menos de 1 micron. A fase seguinte é a completagem, onde ocorre em um tanque provido de agitação, onde são feitos os acertos finais
para que a tinta apresente parâmetros e propriedades desejadas, como o acerto da cor, da viscosidade e a correção do erro de sólidos. A tinta, então, é enviada para um filtro, onde há a remoção de todas as partículas de tamanho irregular, antes da tinta ser envasada. Os resíduos gerados no processo são as embalagens da matéria-prima, os materiais emitidos na atmosfera, como os materiais particulados e os compostos orgânicos voláteis, e os efluentes líquidos, que contêm altas concentrações de solventes e sólidos suspensos, geralmente coloridos. Eles são gerados principalmente nas operações de limpeza e lavagem dos equipamentos. Algumas substâncias presentes nos resíduos podem apresentar concentrações acima das permitidas em legislações específicas para descarte, necessitando tratamento, sendo enviadas para estações de tratamento de efluentes, que geralmente funcionam na própria indústria. Alguns resíduos podem ser reaproveitados no processo de produção ou serem enviados a um banco de resíduos. Considere um exemplo de fluxo de caixa para uma indústria de tintas. Os investimentos iniciais com instalação, equipamentos e custos diretos e indiretos somam R$ 780 mil. Os custos anuais com manutenção, matéria-prima e mão de obra, R$ 210 mil. Os benefícios anuais são de R$ 380 mil. A TMA de 10% e, ao final de 15 anos, o valor residual é de R$ 100 mil. A partir desse fluxo, pode-se aplicar métodos de análise de investimento que revelaram um valor presente líquido de aproximadamente R$ 628 mil, uma taxa interna de retorno de 21,32%, que é maior que a TMA de 10%, e um payback de 4,59 anos, menor que o payback ótimo. Concluindo, o investimento foi satisfatório. Os equipamentos perdem valor gradativamente à medida que o tempo avança. Eles se tornam obsoletos ou se desgastam. O cálculo da depreciação linear para os equipamentos demonstrou que eles depreciam R$ 20 mil por ano, restando um valor residual ao final de 15 anos de R$ 100 mil. O cálculo da depreciação pela soma dos números de anos, cujo resultado de depreciação é superior à linear durante os primeiros anos de vida de um ativo e necessariamente menor na medida em que o ativo caminha para o final de sua vida útil estimada, mostra o mesmo valor residual ao final de 15 anos. Para garantir produtos e processos químicos mais seguros e ambientalmente limpos, as indústrias de tintas e seus fornecedores têm investido em técnicas sustentáveis que permitem obter produtos com impacto ambiental minimizado, redução do uso de energia e de água, produção mais eficiente com geração de menos resíduos. Como, por exemplo, o uso de tintas à base de água mostra a preocupação em reduzir a emissão de materiais orgânicos voláteis tóxicos na atmosfera. Além de contribuir com a proteção do meio ambiente, essas técnicas proporcionam oportunidade dessas indústrias diminuírem os custos com matérias-primas, energia e água. No segmento de tintas, utiliza-se energia elétrica em instalações e maquinários para dispersão, mistura, moagem e envasamento. Algumas instalações podem empregar óleo combustível, óleo diesel ou gás natural para a geração de calor. A água é o recurso natural mais empregado no setor. Grande parcela pode ser incorporada ao produto, outra empregada nas operações de limpeza de equipamentos e instalações industriais, além do uso na área de utilidades e manutenção. Apresentaremos 5 propostas para redução no uso de insumos e da geração de resíduos na indústria de tintas. Lavagem em alta pressão de equipamentos de tintas aquosas e limpeza em contracorrente tem por objetivo reduzir o consumo de água, o tempo de lavagem e o uso do produto de limpeza. As águas de lavagem após a estação de tratamento de esgoto podem ser reutilizadas em outras partes da planta, em função de suas características, sendo as alternativas mais comuns a limpeza da instalação industrial e no resfriamento de equipamentos. A utilização de tecnologias como, por exemplo, a de membranas ultrafiltração, permite que a água seja reutilizada no próprio processo de lavagem. Existem vários meios de aumentar a eficiência dos equipamentos, com efeitos diretos sobre o consumo de energia, tais como a manutenção preventiva, pois aumenta a vida útil do equipamento, e a utilização dos equipamentos bem fechados, o que reduz a perda de matérias-primas e a emissão do material particulado e compostos orgânicos voláteis, pois o controle de emissões reduz o custo. Sempre que possível, deve-se utilizar embalagens de materiais retornáveis. Quando isso não for possível, deve-se priorizar aquelas produzidas com materiais recicláveis ou reciclados,
uma vez que tal medida também implica redução na geração de resíduos, resultando no menor custo com o tratamento desses. Evitar a secagem de tintas em tachos, tubulações e dispersores durante as etapas do processo produtivo impede que ocorra a secagem do material aderido às paredes de equipamentos e instalações. Com essa medida, é possível reduzir a geração de resíduos com a consequente economia de solventes, solução de limpeza e no tratamento de efluentes. Então é isso, até a próxima videoaula.